Esse vídeo é patrocinado pela Alpartes Informática. Usando o cupom AZURI5 você tem 5% de desconto em qualquer item. Link na descrição. Eu sou daquelas que acredita que existe um hall da fama no meio VTuber, onde há diversos nomes super importantes e influentes que ditaram tendências e moldaram a indústria. Entre esses nomes está Kiryu Coco, uma VTuber que esteve muito pouco tempo em atividade com esta persona, mas que fez muito, não só pela cena japonesa, quanto também a cena ocidental. E neste vídeo, iremos explorar toda a jornada dela, dos altos até os baixos. Para iniciar, temos que voltar para outubro de 2019, um pouco antes da estreia da terceira geração do Hololive, que aumentou significativamente a popularidade da empresa, apesar de a Nidhi ainda dominar o mercado. Para quem não sabe, a Nidhi foi a primeira a investir em talentos fora do Japão, então a Hololive também estava se preparando para fazer o mesmo no ano subsequente. Só que antes de eles darem qualquer passo internacionalmente, eles decidiram anunciar a quarta geração japonesa do grupo. Mas se engana quem acha que a Coco tinha qualquer intenção de se tornar uma VTuber. Na real, ela fez audição para gerente ou para manager, que são as pessoas que ajudam os VTubers a conseguir collabs, organizar horários, etc. Basicamente a pessoa por trás das cortinas que garante que o VTuber não vai fazer caquinha. Porém, após Hololive bater o olho no currículo dela e ver que ela é fluente em inglês e tem experiência na indústria do entretenimento, decidiram que ela se encaixaria mais como VTuber. E assim, em 28 de dezembro de 2019, ela debutou. E logo no debut, ela cativou geral com aquele senso de humor maluco dela e o grande conhecimento que ela tem em cultura de internet, tanto do Japão quanto dos Estados Unidos, seu país de origem. A confiança que ela exalava fazia ela se destacar entre todas as outras VTubers, já que ela tinha uma maneira mais ocidental de fazer as coisas. Outro fator importante é que em 2019, VTuber era um negócio de nicho que dependia muito de tradutores e de clipes. Então, a capacidade dela de falar inglês ajudou a catapultar e muito a popularidade deles fora do Japão. E também foi nesse momento onde a vibe idol do Hololive começou a capengar. Ok, vou explicar. Yago, o CEO da Hololive, queria basicamente que o grupo fosse como um grupo idol. Engraçado de uma maneira não muito ousada, limpinho, puro, etc. Porém, com a chegada da Coco e o estilo dela de fazer live, essa visão começou a ficar meio defasada. A Coco tinha um programa matinal chamado Asa Coco, que era basicamente uma paródia de programas matinais de notícias e variedades. E nos comerciais desse programa, existiam diversas propagandas atuadas por ela e as outras meninas, entre elas aulas de inglês com palavrões e vendas de drogas. Essa ousadia e inovação fez com que ela disparasse em popularidade, sendo a VTuber que cresceu mais rapidamente na Hololive naquele momento. Ela conseguiu 400 mil inscritos em apenas 6 meses. Cara, isso na era pré-Gaurugura era impressionante. Só que ela não se destacou apenas com sua personalidade, como também é a grande idealizadora da versão em inglês do Hololive. Sim, senhoras e senhores, sem ela não haveria essas meninas que hoje dominam o mercado inteiro aqui no ocidente. Nem o Nidhi tinha feito isso ainda. E olha que o Nidhi já teve suas histórias de risco, como por exemplo, aquela vez onde eles tentaram investir na Índia. Mas, como nós sabemos, nem só de glória viveu a carreira da garota dragão. O tempo passou, Hololive Indonésia, Inglês e China debutaram, e o sucesso da expansão internacional da empresa estava aumentando muito os lucros. O futuro estava pra lá de promissor. Mas em outubro de 2020, fãs recebem a notícia de que Akai Hato e Kiryu Coco foram suspensas. O motivo? Citar Taiwan nas estatísticas de viewers do YouTube. Mas qual o sentido disso? Bem, VTubers também são uma mídia gigantesca na China, e a China não é muito fã do fato de que o resto do mundo inteiro considera Taiwan uma nação independente. O staff do Hololive olha as comunidades chinesas e vê que a maioria dos fãs estão espumando pela boca, enxergando isso como um ataque, especialmente vindo da Coco, que é americana. A suspensão das duas foi vista com maus olhos no cenário internacional, já que muita gente viu isso como a Hololive se ajoelhando diante dos chineses. Vamos traçar aqui rapidamente o panorama da época. Em 2020, o sentimento internacional de desconfiança em relação à China estava aumentando devido ao Covid, aos campos de concentração uigures e denúncias de trabalho escravo em Xinjiang. Então, ao tentar agradar a China, suspendendo as meninas e se desculpando, a Hololive conseguiu muita indignação por parte da comunidade internacional.
A tempestade de excremento estava tão grande que um dos maiores clippers do Holo no YouTube, Hololive Moments, decidiu parar suas atividades por serem de origem chinesa. Isso teve proporções absurdas, sendo reportado até em veículos que nada tem a ver com VTubers. O mundo parecia concordar que a China era um país impossível de agradar e muito complicado para se fazer negócios. Naquele ponto, a Cover, empresa responsável pelo Hololive, se via numa situação complicada. Fãs japoneses e internacionais estavam pistolas com a suspensão e fãs chineses estavam pistolas porque a suspensão de 3 semanas estava curta demais para eles. Na parte chinesa da fanbase, eles começaram a se organizar para fazer uma das maiores campanhas de ódio contra a Coco. Eles estavam discutindo sobre doxing, ameaças, deepfakes inapropriados com a imagem dela, só coisa insana. Taiwaneses rapidamente reportaram esses planos para o resto da comunidade de fãs, e assim todos ficaram a par do que estava por vir. Uma curiosidade é que alguns anti-fãs chineses adotaram a Minato Aqua como mascote porque, por algum motivo, eles acreditavam que ela estava subliminarmente apoiando eles e falando mal da Coco através de mensagens escondidas. Chapéu de alumínio total. Depois do tempo de suspensão, quando a Hato e a Coco abriram suas lives de retorno, pareciam estar tudo bem, e nem sinal de spam em nenhuma delas. Muita gente achou que os planos dos antis eram apenas blefe e choro. Porém, dias depois, um anti-fã chinês cria e divulga uma extensão de navegador que facilitaria a criação de mensagens difamatórias em massa para ajudar os outros desocupados na campanha de spam. No decorrer dos dias, as streams da Hato e da Coco receberam uma enxurrada de comentários em mandarim e inglês, alguns xingando e outros falando nada com nada. Nessa época, algumas das outras meninas receberam esses spams também, mas em quantidade muito menor. A fanbase tentou enterrar esses comentários, mas foi completamente em vão. Eventualmente, eles pararam de spamear a Hato e passaram a focar apenas na Coco, porque, como foi citado no post do Hololive Moments, a Hato parecia ter cometido um erro honesto, já a Coco não, porque ela é americana e sabemos como os chineses se sentem sobre os americanos. O objetivo era claro. Eles queriam que ela saísse do grupo. A mera presença dela estava arruinando a Hololive pra eles. Eles não pouparam nem os fãs da Coco e outras VTubers que interagissem com ela. Em alguns momentos, eles fingiam ser pessoas no Twitter para mandar mensagens de ódio e desinformação. E isso resultava em contas reais sendo suspensas porque os fãs reportavam sem querer ao invés das contas falsas. Um caso famoso foi um anti-chinês usando um fake da Oli e xingando a Coco e seus fãs, recebendo um bloco da mesma que ele exibiu com orgulho como se fosse um troféu. Canais de cortes estavam recebendo spam também, não importando se o corte em questão era da Coco ou das outras meninas. Por conta dessa campanha gigantesca, fãs taiwaneses resolveram criar uma conta chamada Save Hololive a fim de avisar os fãs do Japão, Indonésia e Ocidente sobre os passos dos fãs chineses, para que assim eles possam se preparar para a próxima onda de hate. Muitas pessoas acharam desnecessário tudo isso porque pensavam que os chineses iriam parar depois de 1 ou 2 meses. Mas os fãs taiwaneses alertaram que os chineses não são assim quando se trata de assuntos que eles consideram politicamente insensíveis. E eles estavam certos. Antes de continuar, eu vou deixar aqui um leve disclaimer, tá, pessoal? As ações dos antifãs chineses são por conta de doutrinação política. De certa forma, eles também são vítimas, mas ainda assim não justifica os meios que eles encontram de provar seu ponto. Em nenhum momento nesse vídeo eu tô promovendo o sentimento anti-chinês. Meu problema é apenas com a ideologia por trás de tudo isso, beleza? Enfim, continuando. De qualquer maneira, mesmo com tudo isso, a fanbase chinesa também foi uma peça crucial pro aumento da popularidade do Hololive, e por isso a resposta da Cover demorou e não foi muito satisfatória. Foram lançados 2 documentos de declaração ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto, um para a China e o outro para o resto do mundo. Só que os dois estavam diferentes. O documento global especificou que as duas foram suspensas por mostrarem informação confidencial dos analytics do YouTube. Já o chinês diz que suspenderam porque a empresa apoia a unificação entre Taiwan e China. Isso não pegou nada bem. E como todos aqui podem imaginar, isso causou um bafafá gigantesco na comunidade. Todo mundo chamou a Cover de cadelinha do Partido Comunista, criando meme atrás de meme sobre isso. Foi um período onde a reputação da empresa estava péssima. Só que os chineses também viram que eles mandaram 2 declarações diferentes e chamaram a Cover de 2 caras. No fim, foi um tiro no pé que não agradou nenhum dos lados. E foi aí que a parte chinesa mandou um ultimato. Fica do nosso lado e gradoe a Coco ou vaza da China. Mas a quantidade de yuans estava saborosa demais para Cover desistir da China. Então eles persistiram
em tentar salvar a própria reputação dentro do país. Então eles lançaram outra declaração que também não deu em nada, já que o posicionamento dado foi neutro demais. A situação estava tão ruim que o Iago teve que vir a público pedir desculpas pela forma que ele lidou com a situação e propôs um corte do próprio salário para mostrar para todo mundo o quanto ele sente muito. Tudo que isso fez foi massagear o ego da fanbase chinesa que riu da situação e sentiu um senso de superioridade em cima da cover. E mais uma vez ela se curvou diante da China, assim como a NBA, a Disney e a Blizzard na época. Foi bem vergonhoso. Apesar dos pesares, essa declaração patética de subserviência não surtiu efeito algum. Os antes ainda queriam que a Coco fosse graduada. Sim, a idealizadora do Hololive English, a maior faturadora de superchats e a maior ditadora de tendências até aquele momento, completamente fora de cogitação. E bem, a bola de neve continuava crescendo. No Bilibili, o YouTube otaku dos chineses, um vídeo difamando a Hololive com desinformações viralizou, furando a bolha no país e aumentando ainda mais o hate por cima da cover e do grupo. 2 meses se passam e a campanha de difamação não parou. Os grupos organizados continuavam planejando maneiras mais eficientes de trollagem. A extensão de spam estava recebendo updates constantes. As strings das meninas que estavam no time da Coco durante o festival de esporte anual do Hololive receberam um raid gigantesco de antes e a raiva dos fãs globais parecia aumentar, porque dava a impressão de que a cover não estava fazendo absolutamente nada para conter tudo isso. O que piorou é que todas as sugestões que a comunidade global fazia para cover eram ignoradas. Os antes tinham ainda mais uma cartada na manga, tentar fazer com que os fãs internacionais odiassem a Coco através de desinformações e mentiras. Funcionou com alguns, mas com a maioria não, ainda bem. Lembra que no início do vídeo eu mencionei que a cover também tinha debutado Hololive China? Pois é, inevitavelmente esse caso também se entrelaça com a existência desse grupo. Em outubro de 2020, a cover anuncia a mudança de casa de todos os membros do Hololive China. Não graduação, não terminação. O objetivo era transferir os talentos, os modelos e os direitos do grupo para uma empresa chinesa. Ninguém da fanbase se opôs a isso. Nenhuma das meninas estavam metidas no escândalo ou comentaram sobre, então a reputação delas estava limpa entre a comunidade global. Porém, um dos membros do Hololive China acabou mostrando sua verdadeira face um tempo depois. Artia, no início de suas atividades, sempre frisava que ela não aceitava discussões políticas em seu chat e parecia limpa. Ela também era super ativa no Reddit oficial da Hololive, devido à sua boa compreensão do inglês e, em geral, era uma pessoa muito benquista. Porém, quando foi anunciada essa mudança no Hololive China, a reação dela foi estranha. Ela tweetou muitas coisas em tom de tristeza e medo. A fanbase internacional confrontou ela e deu palavras de apoio. Se apenas eles soubessem... Depois desse anúncio, todo mundo aguardou uma atualização, só para receber a notícia de que a cover mudou de ideia e decidiu graduar todas. Todo mundo, incluindo a fanbase chinesa, ficou possesso. Por que a cover faria isso? Apesar disso, havia alguns fãs taiwaneses apoiando a graduação, dizendo que elas mereciam por jogar gasolina no fogo e serem traíras. Mas espera aí. Como elas podem ser traíras se nenhuma delas falou nada sobre a Coco e a Hato? Lembrando que eles estavam focando nos membros Artia, Doris, Sivia e Rosaline. Yogiri e Spade Echo não receberam hate nenhum. Bem, sabemos que ambos China e Taiwan falam a mesma língua e, consequentemente, os taiwaneses tinham mais acesso à informação e contexto que os fãs de outros países sobre a fanbase chinesa. Bem, os taiwaneses descobriram que Sivia e Artia assistiram ao filme Wolf Warrior durante todo esse drama da Coco. Mas o que isso tem a ver? Pois bem, galera, Wolf Warrior é basicamente uma propaganda nacionalista chinesa bem ridícula, por sinal. Ah, mas aí você vem e me fala que é coincidência e que não tem nada a ver. Calma lá, pequeno gafanhoto. Enquanto Artia, na parte ocidental da internet, estava declarando neutralidade política, por trás dos panos, na parte chinesa, ela e as outras meninas mencionadas estavam, em suas contas alternativas, ajudando os antes a spamear a Coco. Artia especialmente é notória na internet por ter participado em várias demonstrações de cyberativismo contra Taiwan. Sim, galera, ela é uma militante fervorosa. Então sim, é verdade que ela e as outras 4 meninas eram traidoras duas caras. Quanto às outras 2 integrantes, Spade Echo e Yogiri, elas não falaram nada. Ninguém achou nenhuma sujeira vinda delas porque ambas são taiwanesas. Artia inclusive fez bullying com a Yogiri por conta desse fato também.
Durante esse meio tempo, nada melhorava pra Coco. Os antes estavam super ativos em todas as lives dela, com exceção das lives do Asa Coco ou outras lives matinais. Os spams continuavam a se intensificar e até se espalhavam pro chat de qualquer menina que colaborasse com ela. Voltando pra Aqua, a mascote dos antes, nesse período ela recebeu uma audiência chinesa muito grande por conta desse delírio coletivo que eles tinham de que ela era pró-China. Até que, em uma live de Minecraft, Aqua se encontra com Coco no servidor da empresa e cumprimenta ela. Ai meu Deus, que horror! Uma onda de depressão recai sobre os antifãs chineses. A Lady deles os traiu da pior forma. Apesar disso, ela ainda tinha uma fanbase chinesa grande e alguns grupos continuaram a usar ela como mascote. Essa aí eu não entendi. Depois do ocorrido, a Coco teve que fechar seu chat para membros por algumas semanas. E falando na coitada da Coco, vamos explorar a situação dela. Durante o escândalo inteiro, ela teve que ficar quase que isolada. Muitas das meninas evitaram interagir com ela com medo de que os spams fossem pro chat delas também. Isso inclui o recente e bem-sucedido Hololive English. Imagina não poder interagir com um grupo que você ajudou a criar. E, em adição a isso, por conta do isolamento e da tranca do chat para apenas membros, o crescimento do canal dela diminuiu consideravelmente. E isso acabou arruinando o plano dela de conseguir 1 milhão de inscritos até o fim de 2020. Ela tava tão mal que no fim de várias lives ela colocava essa imagem escrito: "Muito obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever se você gostou, e se você não gostou, vai se foder e nunca mais volte." Eu achei isso muito maneiro. Só que os antes odiaram. A audiência dela também decaiu nesse período de tranca de chat. Afinal de contas, a maioria das pessoas gostam de interagir com o streamer livremente antes de apoiar financeiramente com uma assinatura de membro. No entanto, mesmo estando no modo apenas para membros, ela não estava 100% a salvo. Os antes estavam dispostos a gastar dinheiro para invadir o chat dela e encher o saco e mandar superchats agressivos. Olha a burrice, gente. Se eu fosse a Coco, eu agradeceria pelo dinheiro e chamaria eles de imbecis. Eles também chegaram ao ponto de entrar no server dela sempre que ela abriu multiplayer nos jogos, como foi no caso da live de Among Us. A situação ficou tão severa que ela decidiu dar um tempo mais uma vez para se recuperar mentalmente no fim de novembro. Durante a pausa, ela decidiu streamar um pouquinho em sua conta alternativa, mas os antes encontraram ela do mesmo jeito. Não importa o que ela fazia, ela não conseguia escapar dessa galera. E para piorar, a pessoa gerenciando o canal dela cometeu o erro horrendo de, sem querer, dar mod pra um anti, no que resultou no banimento de vários fãs. Claro que todo mundo ficou completamente estarrecido e bravo com a cover, que não estava sabendo lidar com a situação. A pressão, o abuso, a perseguição, não importa onde a Coco ia, ela recebia uma enxurrada de ódio. Durante um tempo, ela tentou brincar com a situação com o fim de tranquilizar os fãs, mas teve um momento que o estresse ficou tão intenso que ela simplesmente não aguentou. Ela chorou ao vivo, gente. Isso prova que mesmo pessoas fortes e confiantes como ela não estão imunes ao estresse e à pressão psicológica. Como vocês podem imaginar, os antes celebraram esse momento de vulnerabilidade usando as lágrimas dela como um troféu. Para introduzir esse tópico, eu vou precisar esclarecer que o Partido Comunista Chinês tem um dedo em toda empresa chinesa. Não é algo que eu tirei da minha bunda, tem diversos artigos mostrando isso. Esclarecido? Ok, então bora lá. Depois de um tempo, todas as companhias chinesas colocaram Hololive numa lista negra, e Queen, responsável pelo jogo Azur Lane, teve uma colaboração com Hololive e outra companhia responsável pelo Muse Dash, resultando na exclusão de vários VODs onde as meninas jogavam esses respectivos jogos. Inclusive, durante o lançamento de Genshin Impact, as streamers do Hololive foram completamente banidas de transmitir o jogo, sendo que vários outros VTubers puderam usufruir dele livremente. Mas talvez uma das censuras mais escabrosas foi a exclusão do nome da Momosuzu Nene dos créditos de um anime que ela dublou. Sim, na versão chinesa do anime ela nem sequer recebe o reconhecimento pelo trabalho dela. Tem muito mais coisas, como boicote ao jogo Monster Hunter Rise, suspensão de VTubers do Bilibili por mencionar Coco, o cancelamento de colaborações entre VTubers populares na China e VTubers do Hololive, etc. Mas o vídeo já tá longo demais e você já tem uma boa noção da magnitude do problema. A
Aproveitando o escândalo, o Partido Comunista Chinês anunciou uma mudança que atingiu qualquer um criando conteúdo como VTuber. Por lei, você tem que dar suas informações pessoais ao Estado se quiser ter atividade no Bilibili, por exemplo. Sim, Xi Jinping e companhia têm o poder de dar doxing nas pessoas que usam serviços chineses. Teve um êxodo gigante de VTubers japoneses do Bilibili. Vários desistiram do mercado chinês e com isso o Hololive também decidiu se retirar. O estresse simplesmente não valia a pena, e o dinheiro da comunidade global já superava o dinheiro que os chineses davam à empresa. Depois de fevereiro de 2021, os ataques de antes foram diminuindo mais e mais até o ponto onde eles não eram mais relevantes. Após a partida da Hololive do mercado chinês, nada mais fazia sentido, afinal de contas. A Coco finalmente resolveu liberar o chat dela novamente, o que trouxe bastante alívio pros fãs dela. Mesmo na live onde ela revela uma roupa alternativa, não houve nenhum spam. E olha que essas lives costumam ser enormes e atraem muita gente. Tudo parecia muito pacífico no fandom, até que 8 de junho aconteceu. Nessa data, a Coco postou um anúncio em seu canal oficial. Thumbnail branca, nada na descrição. Os viewers dão play no vídeo e se deparam com o modelo dela em um fundo branco e sem música. Ela abre a boca e anuncia sua graduação no mês seguinte. Kiru Coco, am leaving Hololive. Muitos se questionaram do porquê ela estava fazendo isso, já que a maré havia passado. Ela ainda era uma das mais populares no grupo. Ela ainda era a que mais recebia superchat. Por que ela jogaria tudo aquilo fora? Não se sabe e não vou me atrever a especular. Depois do anúncio e do baque emocional nos fãs, o último mês dela foi excelente. Só pra você ter uma ideia, a live de graduação dela pegou mais de 100k e não baixou deles em nenhum momento sequer. Ela fechou a passagem dela pelo Hololive com chave de ouro. Digo passagem porque ela continua suas atividades até hoje com outro rosto e outra agência, mas com o mesmo carisma, senso de humor e espírito livre que nos cativou desde o início. Não importa pra onde ela vá, ela sempre vai ser lembrada como uma peça importante dessa indústria que hoje é gigante. Então, eu acho que a lição que fica aqui, pessoal, é valorizem suas OX, protejam elas e, acima de tudo, estejam preparados pro fim, porque, querendo ou não, todas elas vão apertar aquele botão de iniciar a transmissão uma última vez. Meu Deus, esse vídeo ficou imenso. Provavelmente o maior que eu já fiz até agora. Mas foi necessário, né? Eu sempre gostei muito da Coco, que hoje é a Kayson, e eu acho que essa foi a melhor maneira de homenagear uma VTuber que me inspirou tanto e me proporcionou muitas risadas. Mas é isso. Muito obrigada por aguentar por todo esse tempo. Curta, compartilha, se inscreva se tiver gostado. Minhas redes sociais estão na descrição. E... bye, bye!